hoje nós estamos também aqui, dando uma contribuição através de Isaías para a cultura de Caruaru, para a cultura da região. E por que não dizer a cultura que certamente a sua obra poderá interessar também em outros espaços, até porque ambas as obras, tanto a primeira como a segunda, Isaías, mais uma vez eu repito, pelo que eu li rapidamente aqui, certamente ela despertará o desejo de muitas pessoas, pela natureza do seu conteúdo. Porque tratar de modos de vida, modos de ser, modos de estar dos seres humanos interessa a todos. E não apenas ao local onde nós estamos se referindo naquele momento. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada. O professor, poeta, amante da literatura, prefaciador do livro, que é o professor universitário e membro também da academia, Robson Santos. Para fazer a apresentação do nosso querido Isaías Joaquim, no seu segundo livro. Temos a honra aqui, como bem falou a vice-presidente desta casa, Edivalda Leite Miranda. Em agosto nós tivemos o primeiro lançamento do primeiro livro e agora o segundo, dando cumprimento a essa finalidade desta casa. Então, eu fiquei muito feliz. Acredito que todos nós que estamos aqui nos encontramos felizes quando vimos um jovem se aventurando, tendo a ousadia e a coragem de publicar um livro. Não é uma tarefa fácil, escolher as editoras, depois ver alguém para fazer a revisão, a diagramação, e o livro está belíssimo, com essa capa que faz uma referência a balaio de gatos, mas é um balaio de contos. Belíssimas as histórias que faz essa panorâmica de contos da cidade, da urbe, aquele perímetro que se aproxima já da zona rural. Então, os contos que nós vemos aqui do nosso querido Isaías Joaquim, da cidade de Sairé, filho de José Manuel, né? José Manuel e Maria Benício, traz histórias belíssimas do dia a dia, do seu dia a dia. Eles remontam as memórias da sua infância e, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo o regionalismo, as variantes linguísticas que se manifestam aqui nas falas bem pitorescas, bem comuns das pessoas da zona rural, das grandes cidades. Eu fico assim, muito feliz quando eu vejo um livro como esse, em que nós temos aqui essas andanças das cidades, da zona rural, dos sítios, das roças, como ele nos traz aqui nos seus contos. No prefácio, eu faço essa panorâmica das cidades, em que ele vai falar de vários contos em que a gente vai vendo as ruas, a grande cidade, como o Andarilho, o Zé Ninguém da Vida, o Guri das Ruas, ou os contos dos campos, em que ele vai falar da história da botija. Quem nunca ouviu falar de uma história de botija? O velho cachorro, saudades do meu tempo de criança, a chuva no campo, história de pescador, a fazenda abandonada, Juju e o pé dos ipês, Zé Cordelista. E o que me impressiona quando nós vamos fazer a leitura e aprofundando a leitura aqui do livro de Isaías Joaquim, é essa diversidade de gêneros. O gênero aqui proposto é o gênero de contos, mas dentro dele nós vamos encontrar um cordel, dentro desse conto aqui, com as estrofes do Zé Cordelista, em que ele, com a voz da personagem, ali vai fazendo o cordel. Então é uma outra faceta do escritor que traz contos, mas dentro do conto
apresenta seu viés de poeta. Belíssimo. Então ficamos assim muito felizes com o nosso querido Isaías Joaquim, que tem a sua formação em História pela Fafica. Eu lembro dele enquanto era docente daquela instituição, ia lá na biblioteca e ele me atendia muito bem, como também no Centro de Pesquisa, o CEPED. E aqui nas orelhas do livro, muito bem organizado, diagramado, nós vemos que ele participou também da biblioteca do Colégio Municipal São Miguel, na Biblioteca Pública de Sairé e também, o mais conhecido, pelo menos por mim, na Biblioteca da Fafica. Assim, eu fico muito feliz de compartilhar com todos essas coletâneas de contos. Eu vou citar aqui alguns do sumário. Conversa entre amigos na pandemia. Ele reproduz, queridos e queridas, vários contos sobre amigos, sobre a amizade. Isso é tão importante nos dias atuais, que a gente vai vivendo a superficialidade das relações. A história da botija, o velho cachorro, os três amigos, olha a amizade de novo. A jovem flor, história de pescador, um conto de São João, Álvaro na cidade que sonhava conhecer, o guri das ruas, o andarilho. Toda cidade tem aquele andarilho que se torna característica, pitoresco daquela cidade. As raposas da política, o olhar crítico do senhor Isaías aqui nesse conto da política. A galinha e a raposa, a volta para casa, a confissão, o Zé Bacamarteiro, a história de Beto Boy e Juvenal, o roubo dos brinquedos, Zé Cordelista, o Mata Judas. Então é uma panorâmica de regionalismo, das histórias locais e que estão reproduzidas aqui nesse balaio de gatos, que ficamos como leitores muito felizes. Então é uma grande alegria, me senti muito honrado em ser convidado para o prefácio e espero que todos possam apreciar essa delícia coletânea, o balaio de contos e outras histórias. Muito obrigado. Essa é a beleza da arte, não é, minha gente? Ela escorrega pelas linhas da imaginação e deixa fluir os talentos na escrita, no teatro, na poesia, na arte do barro, nas suas múltiplas linguagens. E há uma transcendência nisso. Vai para além da materialidade, porque o artista, ele lê a cidade, ele lê o seu entorno, ele lê a vida com a alma da poesia, do poema. E é nesse contexto que eu tenho a grata satisfação de convidar um querido amante da arte, que tem dedicado a vida à sua produção e à sua difusão, principalmente entre as novas gerações, que é o grande artista circense, Nerisvaldo e seus meninos, que eles vão nos brindar com, pegando minha fila, o Menestrel de William Shakespeare. É isso? Shakespeare.
diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da sua vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas se não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha.
Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes. E seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos faz perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare, o Menestrel. Está aqui ao lado de Isaías e das professoras, que eu aperriei tanto também, né? Dizer que, professora, é diferente, me fugiu a palavra agora, ver Isaías sempre quietinho, bem lá no cantinho dele, bem tímido, e hoje sair com uma obra de arte dessa, já o segundo livro, né? Aquela caixa que a gente menos procura é a que mais tem. Parabéns, mestre. Obrigado. E quando a gente recebe qualquer talento Assis, a gente tem uma responsabilidade pessoal de cultivá-lo. É isso que Isaías tem feito. E é isso também que Neres Valdo tem feito. É isso que o professor Robson tem feito, que a professora Edivaldo tem feito, e tantos outros que estão aqui, né, naquilo que está fazendo, naquilo que a oportunidade da vida, né, lhe proporcionou. Então, vamos ao escritor da noite, né? Isaías, a palavra com você, Isaías. Muito obrigado de coração. Viu? Segunda boa noite que eu quero dar aqui é para todos que fazem parte, né, desta casa, desta academia, né, desde o presidente, que Paulo Muniz não pôde vir, por inúmeros compromissos, aos membros que estão aqui presentes, né? Professora Luzinete, professora Edivalda, professor Robson, Assis Galdino também, está lá atrás, quietinho, só ouvindo, prazer tê-lo aqui, Assis. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. É uma grande alegria, satisfação, né, estar aqui nesta academia, nesse centro de cultura, lançando meu segundo livro. O primeiro foi sobre histórias, né, populares, de assombrações, fantasmas, né, que graças a Deus, boa parte que estão hoje aqui vieram no outro lançamento e foi um sucesso,
para onde eu anunciei, o pessoal vem comprando, vem lendo, vem indicando para outras pessoas, e eu fico feliz de poder produzir conhecimento, né, e passar para outras pessoas que possam conhecer, né, isso que eu venho produzindo, que eu venho escrevendo. Isso aí eu fico muito feliz pela aceitação, pelo carinho de cada um que estão aqui, que vieram. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Como eu disse, me sinto feliz por reunir amigos, né? Reunir colegas, familiares, que considero e que me consideram. Muito obrigado pela presença de todos. Então, sem mais delongas, vamos ao livro, o motivo pelo qual estamos aqui, né, em forma de celebração da cultura, celebração da literatura, celebração do livro, celebração da amizade, do reencontro, tudo isso, o livro, essa ferramenta que nos liberta, né, das amarras, da falta do conhecimento, da ignorância, proporciona, né? Quer dizer, esse material aqui, o livro, é ele que faz com que a gente esteja aqui, né? A gente só materializa ele, né, através do nosso pensar, dos nossos escritos, mas o grande nome hoje aqui é o livro, é o instrumento livro, né? Eu fiquei pensando, o que será da vida sem o livro? O que será da vida sem a arte? O que seria da vida se você viajar na imaginação pelo livro, se viajar pela história, viajar pelo mundo sem sair de casa, mas dentro do livro? Isso é fantástico. Eu me sentiria meio perdido sem ter esse contato, essa viagem nos livros. Por isso, eu me enveredei por esses caminhos, né, de escrever. Não é fácil, é difícil escrever, a gente escreve, lê, relê. Quando a gente faz uma terceira leitura pensando que está pronto, que está legal, a gente passa para o professor que vai corrigir, aí começa, tira aquilo dali, essa palavra não cabe aqui merecia uma vírgula, essa frase aqui não é legal. Quer dizer, você baixa a cabeça um pouquinho, repensa novamente e começa a escrever. Robson que diga, Robson me ajudou, deu umas dicas, né? Fez também parte desse processo. David também, professor David, ele não está aqui, está o irmão dele, a cunhada dele ali, né? Eu estava lá sempre, a gente dialogando, conversando, e graças a Deus chegamos à conclusão desse segundo livro, cujo nome é Balaio de Contos e Outras Histórias. Por que Balaio de Contos e Outras Histórias? Porque nesse período de pandemia, a gente ficou muito recluso, né? Sem poder ir trabalhar, sem poder ir para a igreja, sem poder socializar-se, né? Devido ao distanciamento social, por causa dessa pandemia, se alastrando pelo mundo inteiro, e a gente ficou muito em casa. E dentro desse ficar em casa e pensar, né, como vai ser o futuro, como está sendo a realidade de tudo isso, muitas pessoas estavam adoecendo, não tanto pela pandemia, mas pelo fator psicológico, pelo fator de não estar em trabalho, de não estar socializando, de não estar reencontrando seus amigos, seus familiares, e etc. E aí a gente estava o tempo todo focado ali na televisão, nas redes sociais, nos jornais, e sempre vindo notícias, né? Notícias de mortes, de infecção generalizada, e cada vez mais se ampliando a pandemia, e pessoas próximas da gente indo embora, e a gente ficou apreensivo. Eu comecei
procurar um sentido, uma forma de me libertar dessa opressão ali que a gente estava ficando dentro de casa. Né? De vez em quando eu dava uma fugidinha, ia lá no sítio, em Sairé, né? Contemplava a natureza, os passarinhos, mas nem sempre eu podia ir, porque eu tinha medo de levar algum vírus lá para o sítio, para os meus pais e pessoas lá. E aí eu fiquei mais na cidade. Daí comecei a fazer novas leituras, comecei a escrever, comecei a ler, reler livros da graduação que eu não tinha conseguido terminar por causa da quantidade de trabalhos, de provas. Né? Eu fui reler aqueles livros, entendeu? E comecei a me enveredar pelas leituras. Machado de Assis, José Condé, entendeu? E tantos outros livros. Comecei a ler e escrever. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre as histórias contadas, as histórias vividas, as histórias que me contaram, as histórias que eu vivi, que presenciei outras pessoas vivendo. E de cada pequena história ali, eu criei um conto. Eu comecei a escrever aquele fato, aquela história, em forma de conto, criando uma narrativa, criando personagens, criando espaço, tempo, né, para estar bem coeso esses contos. E foram ouvindo as histórias, foram ouvindo as lembranças, foram ouvindo os acontecimentos, e eu fui escrevendo, né, sem compromisso, sem saber se eu vou errar ou não. Eu fui escrevendo e guardando lá, como eu estivesse guardando dentro de um balaio. Por isso que vem agora, voltando a questão do balaio. Por que o balaio? Porque eu fui guardando, fui escrevendo, né? E guardava lá, passava um dia, 2 dias, lia alguma outra coisa a mais, depois vinha outra ideia, escrevia, botava lá. E aí eu lembrei, é o balaio que a gente coloca coisas dentro, a gente coloca feijão, a gente coloca milho, a gente coloca utensílios, a gente coloca até sapato dentro do balaio para guardar. Lá no sítio a gente usa o balaio para guardar guarda-prato. E aí foi um utensílio de guardar coisas. Né? Por isso, guardar contos. Por isso, o balaio de contos. É interessante que o grupo dos meninos ali combinou. Olha, eles não criaram esse tema agora não, isso foi bem antes, né, Nesvaldo? Balaio de coisas, Nesvaldo? O grupo é Balaio de Coisas, o Balaio de Coisas veio apresentar o Balaio de Contos. Entendeu? Eu não sabia que o grupo, ele tinha esse grupo aí com Balaio de Coisas, e ele não sabia que eu estava escrevendo Balaio de Contos. Aí veio o convite. Poxa, o Balaio de Contos veio ao Balaio de Coisas. Né? E aí a gente se encontrou aqui. Aí ficou bacana. E essas histórias, ela tem muitas minhas histórias. Tem muitas histórias aqui minhas do passado, da infância, lá do sítio, onde eu morava, tem minha família. Mas tem muitas histórias daqui, da cidade de Sairé, convivência com amigos. Né? Um exemplo, a história do jovem Álvaro, depois vocês vão ler a história do jovem Álvaro. Cadê a história do jovem Álvaro? A história do jovem Álvaro é a história tipo minha história. Né? Eu saí de Sairé, do interior do sítio, e vim me aventurar na cidade para estudar, para trabalhar, pegando a condução, botando o colchãozinho na cabeça, uma malinha nas costas, uma bolsinha, para os menininhos do sítio mesmo, para aventurar, para vir para a cidade, para ganhar vida, para estudar. Mas todas essas histórias, eu trago uma reflexão. A realidade é um pouco de real e um pouco de ficção. E juntei e fiz o conto. Nessa história do jovem Álvaro, o jovem sai para a cidade, vem estudar, se despede dos pais, chora no caminho, passa dificuldade na cidade,
é assaltado, contempla a cidade, se encanta pela cidade, mas depois ele se desencanta com a cidade, quando ele vê as questões sociais, né? Quando ele vai à feira, quando ele passa na ponte além do mundo pedindo, né? Os mendigos na rua, ele se desencanta. Ao mesmo tempo que ele vem encantado, ele também desencanta-se da cidade. E qual é a reflexão dessa história? É que muitos e muitos jovens vindo das cidades do interior, a reflexão é essa, né? Esse jovem sou eu, mas muitos outros jovens ele vêm para a cidade, se aventurar para estudar, para a faculdade, para a capital, passa dificuldade. Quantos jovens tem hoje nas faculdades aqui em Caruaru? Vindo dos sítios, vindo dos interiores, se aventurando, pagando aluguel com 3, 4 pessoas, muitas vezes até faltando dinheiro para o lanche, né, faltando dinheiro até para o ônibus, para vir estudar. Essa é a reflexão que eu trago desse jovem. Mas tem tantas outras histórias que eu faço essa infusão da realidade com a ficção. Tem muitas outras histórias, entendeu? A botija. A botija tem um lado de verdade, porque o pessoal realmente vivenciaram essas experiências de receber uma mensagem ali, né, de um além, né, quando estava dormindo, e pedindo para ela arrancar uma botija em determinado lugar. Né? E essa pessoa vai naquele local e tem uns que não conseguem arrancar porque se assombra, aparece algo sobrenatural para desviar ele e ele termina voltando, morrendo assombrado. E tem outros que já aconteceu e arrancaram. Né? Eu mandei ter um vídeo de entrevista mesmo, uma senhora falando que recebeu um botija. Né? E ela foi lá arrancar e realmente arrancou e estava lá um vasilhame cheio de moedas lá da época, década de 50, 40, né? E realmente não tinha o valor que tem hoje, mas tinha o valor da época. E eles realmente arrancaram, e existiu. E aí eu faço essa fusão que o jovem foi sair do trabalho e foi arrancar essa botija, e ele consegue arrancar, e consegue acender na vida, e o pessoal começa a perguntar porque ele ricou, porque ele mudou de vida, porque ele comprou uma fazenda, o que aconteceu, e viu que era a botija. Não quer dizer, claro que não houve tudo isso, né? Houve comentário que existiu, mas não houve a história totalmente dita como eu falei. Ali, como é a história, eu aumentei a história. É uma historiazinha pequena e eu aumentei ela, bem longa, criei toda a narrativa, é uma história mesmo para ser um conto. Né? E tantas outras, como o Andarilho, tantas vezes eu ia para Sairé, dava um Andarilho, indo para o Bezerro, Recife. Eu me perguntava por que eles saem, né? Sai por aí, sem ler esse documento, andando nas pistas, no BR Fora. Aí eu fui dar uma lidazinha, peguei algum material, peguei algumas entrevistas e vi que são vários fatores que fazem com que essas pessoas saiam de casa, deixam a família, deixam tudo e vão embora andar pelo mundo sem destino. Fator, questão familiar, questão psicológica, questão de alcoolismo e tantos outros problemas que eles saem pelo mundo aí afora sem destino. Né? E aí eu criei toda a narrativa e fiz as histórias. Né? Eu lembro também outra história do jovem, né, que tomou banho lá, desnudo lá no sítio, né, viu que ninguém ia tomar banho naquela açude, naquele horário, e aí ele disse, eu vou aproveitar, que ninguém vai tomar banho, hoje é domingo à tarde, as mulheres não vão com açude lavar roupa, eu vou tomar banho desnudo mesmo, pelado, dentro dessa açude, e vou nadar e vou mergulhar. Quando ele deu o primeiro mergulho, não sei o que aconteceu, que chega logo 2 ou 3 mulheres com bacia de roupa para lavar. Complicou a vida dele, né? Porque ele não ia sair do açude, né? Ele estava pelado. Ele nem teve a coragem de dizer, peraí, espera um pouquinho, porque eu aproveitei as águas aqui frias do açude e vim tomar banho. Não, ele ficou lá tomando banho, mergulhando, nadando, e aí toda a dificuldade durante quase 2 horas. Quer dizer, ele me contou, né, e eu produzi. Né? E aí, tantas outras histórias. Por exemplo, uma história que ela aconteceu comigo também, foi uma lição que meu pai deu para mim. Né? Até hoje eu marco isso na vida. A gente criança sai fazendo presepada nos terreiros das casas dos vizinhos, nessa estrada, derrubando jaca, comendo manga e fazendo muita coisa.
Lá no vizinho, na casa próxima, sempre tem um vizinho que tem uma condiçãozinha melhor do que a sua, né, e tal. E lá tem aquele vizinho que tinha as crianças e tinha muitos brinquedos, aqueles carrinhos de boi, aquelas máquinazinhas. Rapaz, a gente não tinha isso, porque a gente não podia. Né? A gente tinha lá uns boizinhos de barro com as perninhas quebradas. Né? Era o que tínhamos para brincar. E a gente viu aqueles carrinhos bonitinhos e tal, e aí, cara, a gente foi lá e um pegou um, eu peguei outro, e a gente saiu na carreira, né? E chegamos em casa, né? Essa é a minha versão, as versões dos colegas, né? Perguntou, a primeira pergunta, onde arrumou esse brinquedo? Eu achei ali, na estrada. Foi mesmo? Foi, tá certo. Pronto, beleza. Puxa, isso foi de tardezinha, no outro dia de manhã já estava o pessoal lá em casa, né? O seu José, Dona Maria, olha, os brinquedos do nosso menino estavam ali no terreiro e os brinquedos desapareceram. E ele disse que foi um dos meninos foi o seu. Foi mesmo, foi, mas o quê? Qual foi o brinquedo? Aí eu já comecei a ficar ali me escondendo e tal, né? Aí meu pai disse, tá certo, vou conversar com ele, depois a gente leva o brinquedo, viu? Tá certo, obrigado, tal, conversava ali, batendo papo e tal, e eu me escondi, eu escondido, né? Aí depois veio meu pai, né? Olha, foi você que pegou o brinquedo, foi esse brinquedo. Eu não falo pra você, você não pega o que é dos outros, em nenhum lugar. Onde você andar, não pega o que é dos outros. Não pega o que não é seu. Né? E se precisar de alguma coisa, peça, mas não pega. Isso foi uma das lições. A segunda lição, eu escapei de uma pizza, né? Porque lá tinha pizza mesmo, hoje não. Hoje tem todo esse processo aí, né? Mas né, é o tempo sendo telado, direitos humanos e etc. Mas naquela época era pizza mesmo. Pizza de as costas do carro, cheio das nádegas, ficar com as marcas das cordas do cinturão. Né? Para nunca mais você fazer isso, dá exemplo. Aí não, eu escapei da pizza, mas o que ele fez comigo foi muito mais significativo do que uma pizza. Ele me fez eu ir lá levar o brinquedo. Né? Você vai, pega o brinquedo e leve lá e peça desculpa lá ao pessoal. Rapaz, foi difícil. Pega de tardezinha, o pessoal tudo lá no alpendre, sentado, conversando, os meninos brincando ali, eu chegar com o brinquedo. Olha, eu vim trazer aqui um carrinho, viu, que eu peguei, e saí acabado, desorientado. Mas também foi um santo remédio, foi uma lição de vida que até hoje eu carrego. Quer dizer, são essas histórias, claro que aqui no livro eu aumentei, né, criei outros ambientes, criei outras coisas, outros personagens, eu não estava só, estava com outros, mas foram realidades, né, que levam para a vida. E é uma reflexão, traz uma reflexão, de você não pegar o pé do outro, de você pedir, caso precise, para não pegar nada dos outros, saia entrar, sair dos locais, respeito para ser respeitado, são essas coisas que eu aprendi, que a gente leva para a vida e nesses pontos a gente coloca. O seu livro tem pontos, 0 pontos, né, que é uma história. Uma junção de várias histórias, né? Uma fábula, uma poesia popular, né? Como o próprio conto. Grande cidade, né? Presente a ele. Obrigado, velho companheiro. Sobre o conto da galinha e a raposa, porque a gente é do sítio, né? A gente tenta uma vivência do sítio. A gente criava a galinha, hoje ainda cria, desse ponto tem uma galinhazinha lá, né, que a mãe prepara, né, e tem as raposas que comem as galinhas, né, que lá tem muito mato, tem muito sítio, e as galinhas vacilou lá ali nos arredores, as raposas vão lá e comem, né, e lá também a gente cria cachorro, né, os cachorros ficam lá latindo, espantando as raposas e avisando quem chega. Né? E aí eu comecei a pensar, a galinha ela é ameaçada pela raposa. A raposa persegue a galinha e come-as. Né?
O cachorro ele está mais no sítio, defendendo ali o terreiro, avisando quem chega, espantando aí os bichos. E ele gosta de raposa, o cachorro. Uma raposinha, bem gordinha, é uma delícia para o cachorro. Né? Aí eu comecei a imaginar, parece uma união aí. Sabe que o cachorro gosta de raposa. E a raposa está ameaçando as galinhas, por isso as galinhas teriam que reunir-se com os cachorros, né, para botar essa raposa para correr, para não ameaçar elas. E foi isso que fizeram, né? Aí eu comecei a contar a história, né? Que as galinhas se reuniram com os cachorros à noite, fizeram uma reunião, né? E aí vem a ideia lá do livro, né? Dos bichos lá, professora, como é aquele livro? Revolução dos Bichos, a Revolução dos Bichos, me deu umas ideias, e aí eles se reuniram e disseram, é o seguinte, você é tranquilo aí no terreiro, eu preciso da sua ajuda, você gosta de raposa, a raposa está me ameaçando, está comendo meus filhotes, já comeu algumas amigas minhas, e vamos se reunir, vamos unir as forças. E como vai ser isso aí? É o seguinte, eu preparo uma armadilha, né? Digo para, porque naquela época é uma fábula, né? Uma fábula, os animais falam, conversam. Né? Eu preparo uma armadilha e falo que eu estou solitário, estou triste, que venha me matar, venha me comer, tudo aquilo. Eu não aguento mais essa vida e eu estou gordo, eu estou gorda para um grande jantar. Né? A raposa, né, ela acredita na conversa da galinha e vai ao encontro, né? Pronto, depois vamos aí na próxima semana, naquele lugar debaixo daquele arbusto, vai eu vou estar lá, e você me pega, e você me mata, e faça o que você quiser do jantar. Eu não aguento mais essa vida, você já devorou todos os meus filhotes e as minhas amigas e daqui do galinheiro. Ela disse, pronto, ótimo, está combinado, depois amanhã a gente se encontra. Né? Aí ela conversa com o cachorro, olha, marquei, dá o horário, certo? Ali debaixo do arbusto, você fica escondido. Quando ela chegar, vocês avançam e faz o jantar, o almoço de vocês, e aí a gente não vai ter mais ameaça da raposa. Né? E aí você vai comer a sua raposa no jantar, eu vou ficar livre delas, da ameaça, e eu vou viver minha vida no sítio, você vive a sua, a gente vai viver a harmonia e a gente mede as forças. A ideia foi essa. Né? Quer dizer, qual é a reflexão? Que a gente está sempre juntando nossas forças. Muitas vezes a gente não consegue vencer só, a gente precisa do amigo, precisa do companheiro, precisa de outras pessoas para a gente vencer na vida. Vencer para a gente vencer só. O aluno precisa do professor, o professor precisa do aluno, né? E aí a gente precisa um do outro. Essa é a reflexão da galinha. Esse livro ele trata muito da amizade, né? Da cordialidade sincera, da época, dos amigos, que está sempre junto ali, né? Brincando, se divertindo, jogando bola, trabalhando. É união, né? União. A união é a da amizade. A pessoa que está aqui, vocês vieram por amizade, pela consideração, né? E todos vocês vieram por essa amizade, por essa consideração, né? E isso aí está dentro do livro, de alguma forma, essa amizade, essa consideração, essa simpatia, né? Do conhecimento da infância, né? E aí eu fiz essa junção mesmo da realidade, do estar junto, e é o tema desse livro, entendeu? Portanto, para terminar aqui minha fala, o que me levou a escrever o livro foi isso. Foi nesse período de pandemia, a gente está precisando de desopilar a mente, e aí cada um fazendo suas lives, cada um contando suas histórias, cada um compondo algumas músicas, escrevendo alguma coisa, um apresentando nas lives, nas redes sociais. E aí eu
passei a escrever, a ler, a produzir minhas histórias. Até antes mesmo, na pandemia, já tinha algumas histórias escritas. Eu fui lá no balaio, peguei aquelas histórias que estavam escritas, complementei, reli, melhorei. Depois falei com o professor David, mandei por e-mail nisso, depois quando veio a vacina, depois liberou a gente mais, ele passou a se encontrar e fez toda essa correção. Né? E quais os objetivos que eu desejo alcançar com esse livro, né? Como escritor, né? Para concluir, meu objetivo é poder divulgar a leitura, divulgar o livro, divulgar as histórias, de incentivar as pessoas a ler, a buscar mais, a pesquisa, buscar mais outro livro, buscar mais fonte segura que está nos escritores, que está nos especialistas, né? Sobre todos os assuntos, os seus mais variados assuntos possíveis na sociedade, a gente sempre buscar o livro, que é a primeira fonte de conhecimento. As postagens de internet, postagens de WhatsApp, de Facebook, ela é mais informativa, aquelas informações mais rápidas, do ponto de vista ali de determinado grupo. Não é mais o livro, não. O livro é mais algo mais elaborado, mais estudado, mais pensado, entendeu? Isso leva você a buscar mais o livro para ler, para estudar, para desopilar a mente, para viajar na literatura, incentivar mesmo que os alunos leiam, que as bibliotecas possam ter livro, possa incentivar os leitores, os professores possam usar bastante o livro na sala de aula, como referências. E é isso. Né? Em Israel eu fiz esse trabalho na biblioteca, né? Fiz a proposta para a prefeitura, para os professores, a usarem mais os livros, né? Fazer mais eventos nas bibliotecas sobre leitura, curso de leitura e tudo mais. E eles vêm participando, vêm lendo, tendo cursos de leitura, e também sendo bem produtivo. Eu acho que é esse o trabalho, é divulgar mesmo a literatura e incentivar. Né? Estou dentro da educação, propriamente dita, na área de frente, como professor, ensinando em sala de aula, dialogando com os alunos, mas eu não saí da minha formação. Eu quis sair da formação, mas a formação não saiu de mim. Aí eu tive que continuar, mesmo escrevendo, mesmo levando livro, a leitura. É isso. Né? Pois eu agradeço a presença de todos, muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo. E esse é o segundo livro de tantos outros que vão vir por aí. Agora tem ali, tem um lanchezinho, como se bebe ali rapidinho, importante, a gente comer ali um bolinho de queijo, tem um vinhozinho, tem um suquinho, vamos lá. E para a gente se confraternizar, é um encontro, né, de amigos e colegas, né, e é isso. O livro que proporciona isso, esse encontro. Obrigado mesmo. Quando você fala a formação não saiu de mim, eu achei isso muito bonito, significativo. Agora, por que a formação não saiu de você? Né? Por quê? Na sua alma criativa existe também uma alma de educador. E essa alma de educador é que faz ter essa preocupação com a difusão do conhecimento. E você tem. Por quê? Para além das ondas da imaginação e da fantasia que percorrem seus escritos, você é capaz de traduzir o cotidiano. Né? Então, com a sua leitura, a gente também aprende sobre os costumes, sobre o dia a dia, sobre o vocabulário. Vejam que riqueza! Sobre o vocabulário, sobre o imaginário, sobre a mentalidade. Então, um livro de literatura não faz uma ponte somente com a história. Um livro de literatura abre para um diálogo muito amplo desse conhecimento que a gente tanto fala, né? E dos costumes e da vida. Então, é por isso que a formação não saiu do Brasil. Quero aqui, de público, agradecer esse momento tão significativo e tão importante. A cada participação que nós
assistimos, que nós presenciamos aqui nessa academia, é um motivo de aprender. A gente não deixa de aprender. Depende de como olhamos as coisas. E não importa com quem estamos aprendendo. O importante é o que estamos aprendendo. Tudo aqui nos encantou. Desde a abertura, desde o encontro, o trabalho produzido por Isaías, mais uma vez, de parabéns. O trabalho do pessoal da arte, com aquela apresentação, fazendo um resgate, não é, de um autor lá do século XV, XVI, e uma noite realmente memorável. E a academia, em nome de todos os seus membros, eu gostaria de agradecer a todos que saíram dos seus afazeres ou compromissos e aqui estiveram conosco. E agradecer principalmente a Isaías, que com o seu trabalho foi capaz de nos atrair para esse momento vivido aqui. Muito obrigada.